Então vamos lá. Eu acho o seguinte, o feminismo atual, ele passa por um paradoxo muito complicado, que é o seguinte. Se você olhar o conteúdo teórico, o sentido do feminismo, lá no século XIX, e aí você pega até os panfletos que os homens escreviam a favor das ideias feministas que eram então difundidas. Por exemplo, o livro do John Stuart Mill, da sujeição das mulheres, que ele tem um argumento liberal em favor de uma série de direitos que foram alargados no período. Você vê que esse pensamento lá dessa época tem sentido em relação ao que nós acreditamos e ao que é o senso comum vigente atualmente. Por quê? Porque o que se defendia? Se defendia que a mulher participasse da vida política, tendo sufrágio, tendo direito a voto. Se defendia que a mulher tivesse uma educação em pé de igualdade, ou seja, não houvesse uma distinção formal na educação do homem e da mulher. Se defendia que a mulher pudesse participar dos debates intelectuais do período. Se defendia que a mulher pudesse ter as mesmas profissões que o homem tem. Então, se o homem era médico, a mulher poderia ser médica. Se ele ganhava X, a mulher poderia ganhar Y. Isso tudo é o conteúdo do feminismo liberal do século XIX. O que ocorre? Estas conquistas, elas já foram colocadas na civilização moderna. A mulher já tem isso. Não existem distinções formais. Se você é menina, ninguém vai dizer, não, aqui nessa escola você não pode estudar porque você é mulher. Não, você não pode fazer faculdade de medicina, você não pode fazer faculdade de engenharia porque você é mulher. Ninguém fala isso. Você não pode votar porque você é mulher. Você vai lá na urna e... Não, você não pode votar. Isso não existe. Então, todas essas mudanças sociais que ocorreram, elas já ocorreram. Então, qual é o ponto do feminismo? O feminismo, de certa maneira, foi esvaziado pelo próprio processo de desenvolvimento da civilização liberal. Então, o modelo de modernidade liberal esvaziou aquilo que era o teor do feminismo mais antigo do século XIX e deixou no lugar a alternativa, digamos assim, de um feminismo diferenciado. Ou seja, um feminismo que tem inspiração socialista, um feminismo que tem inspiração militante e que busca não a equiparação, mas uma espécie de vingança histórica contra os homens, porque parte de uma interpretação de que toda a sociedade sempre foi patriarcal, você tem uma subjugação de milênios contra a mulher, etc, etc. Então agora as mulheres precisam não serem equiparadas formalmente, porque elas já são. Elas precisam se vingar dos homens. Então, eu acho que o conteúdo psíquico do feminismo atual é um conteúdo de vingança, é um conteúdo de ódio, um conteúdo de raiva contra os homens. E a gente vê isso acontecer. A forma como as feministas falam do relacionamento sexual e do relacionamento amoroso entre um homem e mulher é uma forma grotesca. É como se fosse uma guerra, aí você tem que entrar armada naquela guerra para tentar prejudicar o cara de todas as maneiras possíveis. E a sociedade em torno percebe isso. Então, as pessoas, digamos assim, normais, que não são muito influenciadas por ideologia, elas começam a sentir que as coisas estão erradas. E aí você vai especificamente para esse campo do abuso sexual, dos conflitos internos no relacionamento, isso fica muito claro. A quantidade de notícias, como você falou, de mulheres que alegam que foram abusadas, que alegam que foram estupradas, que alegam que sofreram maus tratos e notícias falsas, é gigantesca. É uma enorme quantidade. A gente vê essa epidemia de notícias e isso provoca dois efeitos óbvios. O primeiro efeito é que você vulgariza as verdadeiras denúncias, porque se chega uma denúncia verdadeira e existe uma ambiência cultural na qual as denúncias falsas prosperam, então você tá dizendo que foi abuso. Foi nada, isso é conversa mole, isso não é real. Então essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é, nos relacionamentos normais, em que existem brigas, disputas eventuais, essas brigas e essas disputas se tornam um palco de um conflito que não teria razão de ser se as meninas não tivessem influenciadas por essas vozes, por esses ecos dessa ideologia feminista que está posta na sociedade. E essas duas consequências são muito negativas. Então você olha para os relacionamentos de um bocado de gente e os relacionamentos não estão bons. Por que não estão bons? Porque muitas meninas têm essa ideia. Elas entram no relacionamento numa disputa, numa espécie de guerra, em que elas querem se afirmar contra o cara. Aí qualquer tipo de reação ou de posição mais vigorosa se torna um abuso, a coisa já é judicializada e a vida das pessoas se torna um inferno. Isso precisa parar. E o que aconteceu hoje é uma espécie de sinalização de que isso já deu.
Maravilhoso. Olha, isso é um ponto interessante. É uma sinalização do judiciário americano. Do judiciário americano. É como se que chegou num certo tipo, limite. daqui pra... Não, daqui pra cá não dá. Forçou demais. Porque na imprensa não. Né? Sim. Na imprensa continua. Muita gente vem falando do cansaço desse modelo, desse progressismo hiperagressivo e de que essas guerras culturais deles, tipo, isso chegou num limite. Mas será que chegou? Veja, eu não acho que chegou no limite da seguinte maneira. Eu não acho que esta onda progressista ela está estancando. Ela vai parar e vai haver uma espécie de reversão. Eu não vejo isso. Mas eu vejo que cada vez mais segmentos maiores da população começam a perceber que tem algo muito errado. Por quê? Porque as bandeiras elas vão se radicalizando mais, essa é uma consequência, e tem uma segunda consequência. O progressismo cultural, ele é muito divisivo. O que quer dizer? Quer dizer que, ao contrário do progressismo antigo, socialista, clássico, que tinha uma classe, que era a classe proletária, que representava boa parte da população, tirando países agrários. Então representava uma quantidade muito grande e você tinha uma ideologia de classe que unificava aquelas pessoas. No caso do progressismo culturalmente orientado de hoje, não é assim. Então você tem várias bandeiras que se contradizem. E aí a gente até faz a piada. Não, mas quem é o mais... Quem é a maior vítima? É a negra lésbica do Nordeste pobre? É o negro trans, não sei o quê? Você entendeu? Então são várias pautas que elas não trazem uma unificação de classe. Você tem a pauta do racismo, você tem a pauta feminista. A pauta feminista... A gordofobia, que agora querem criminalizar. Pois é, aí a pauta feminista... Olha só, a pauta feminista entra em colisão com a pauta gay. Mas a pauta feminista e a pauta gay, para um negro que sofre racismo, talvez ele considere que são coisas menores. E o negro que sofre racismo, ele acha que ele é vítima de racismo. Mas depende, ele se pode ele ser for mais um conservador, num certo sentido. Então ele pode não gostar da pauta feminista, mas ele tem a pauta racista. Aí entra a pauta da gordofobia, que é assim, é muito pequeno. Mas aí, tem gordo pra caralho, hein? Tem muito gordo. São várias pautas contraditórias. E você não consegue. Você não consegue unificar. Você tem o feminismo, a gente tem o feminismo negro, que eles brigam entre si. Negralismo. A feminista não gosta da trans. Acho que isso aí atrapalha. Porque o feminismo, por exemplo, pega o feminismo versus o feminismo negro. Vem mulheres brancas, feministas, e dizer, pelo meu direito de trabalhar. Se fala isso pra uma mulher negra, ela vai falar, cara. Tipo, eu tô trabalhando aqui vai fazer alguns séculos. Então há um conflito aí entre feminismo e feminismo negro e entre feminista e mulher trans também. Ela se deixar, ela saiu no tapa aí muito mais do que conservador e transexual aí. Exatamente, porque é divisivo. Então, assim, e veja, é um paradigma bem diferente do paradigma socialista mais antigo, que tinha um ponto de unificação, qual seja, a classe social do proletariado. Então você tem uma unificação. Quando você tem uma unificação de classe, ou quando você tem uma unificação em bloco, por exemplo, se você tivesse um feminismo que representa igualmente todas as mulheres e necessariamente todas as mulheres, que é o caso das equiparações legais feitas ao longo do desenvolvimento da civilização liberal para tirar as desigualdades formais entre homens e mulheres. Então, hoje, você pega a Constituição brasileira, e olha que o Brasil não é nenhum exemplo de democracia liberal muito consolidada. A gente está falando de um país que teve ditadura militar várias vezes, tá, que tem uma democracia combalida, que tem um presidente que não é democrático, por aí vai. Se inscreva no canal de cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está aqui.